Fala pessoal, uma boa tarde a todos, eu sou Iverson Santos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Tua Estrela Te Conduz, sempre com 2 vídeos diários, o primeiro entrando sempre 9 horas da manhã, o segundo entrando sempre 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas. Lembrando a vocês que o Campeonato Carioca começa amanhã, Botafogo e Boa Vista, 9 horas da noite, e começarão aqui no canal também as lives pós-jogos, tá bom? Terminou as partidas do Botafogo, pode correr para cá, estaremos sempre ao vivo. E amanhã a nossa convidada especial é a Letícia Barbosa, administradora do Instituto Glorioso, cronista, vai estar marcando presença aqui na nossa primeira live pós-jogo nesta temporada, e que seja com vitória, se Deus quiser. Neste vídeo agora, eu tenho alguns temas para conversar com vocês. A situação do centroavante Elton, o Botafogo vai se reunir com seus representantes e apresentar uma nova proposta. E a gente vai conversar sobre isso, eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre o que eu acho já sobre essa novela Elton. E o elenco do Botafogo também chega a 70% formado por atletas revelados na base do Botafogo. A gente vai ter que trocar uma ideia sobre isso aqui também, conversar sobre o técnico também, o Anderson Moreira, mas eu já quero começar falando sobre Campeonato Carioca. Ontem fizemos uma live aqui bem bacana, detalhando todos os detalhes da competição para quem tinha dúvidas, mas a gente esqueceu de falar que é o seguinte: o Campeonato Carioca ele terá VAR apenas nos clássicos e nas semifinais e finais, tá bom? Mais uma vez aí os clubes pequenos vão ficar a VAR navios, né? No Campeonato Carioca desta temporada, ou seja, durante as 11 primeiras rodadas da competição, né, da Taça Guanabara, nenhum dos clubes pequenos terá a presença do árbitro de vídeo em seus jogos. Esse dispositivo será somente usados ali nos clássicos entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Depois, quando forem conhecidos ali os 4 melhores da primeira fase, o campeonato iniciará as semifinais com jogos de ida e volta. Aí sim teremos VAR, e para os classificados, assim como nas 2 partidas que na sequência vão definir o campeonato estadual de 2022. O que isso quer dizer? Nas semifinais e finais do campeonato teremos VAR. Mas nessas primeiras 11 rodadas aí que todo mundo enfrenta todo mundo, por exemplo, amanhã tem Botafogo e Boa Vista, não teremos VAR. Mas se fosse Botafogo e Flamengo, teríamos. O que isso quer dizer? Igual o cara da Praça Nossa, traduzindo, pode roubar os pequenos à vontade, que não vai ter nenhum tipo de problema porque não tem VAR. Esse é o Campeonato Carioca decaindo cada vez mais. Já tem a situação aí da venda de mandos de campos, que eu acho isso um erro. Amanhã o jogo era para ser em Bacaxá, venderam para empresários, será aqui no Newton Santos. Isso para mim assim, é um erro absurdo da Ferg, e agora os pequenos aí não terão VAR. Então é o Campeonato Carioca cada vez mais decaindo, cada vez pior, e é o que temos aí para o início da temporada. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se você gostar desse vídeo aqui, fortaleça agora para não esquecer com seu like, e ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Faltando bem pouco, galera, para a gente bater a marca dos 19 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Aqui o canal não é meu, isso aqui é nosso, tá? E o Botafogo chega a 70% do elenco formado por atletas revelados na base após a promoção de jogadores da Copinha. O Botafogo atingiu, né, esse recorde aí, 70% do elenco formado por atletas oriundos da categoria de base, após a promoção de 3 jogadores que participaram da Copinha e estouraram a idade do sub-20. O zagueiro Everton Porto, o volante Guilherme Liberato e o atacante Gabriel Tigrão. Tigrão vai ter que subir aí, vai ser promovido para o profissional, já que estourou a idade, e a gente não sabe, né, se ele terá oportunidades ou não. Agora são 24 jogadores que vieram da base no universo de 34 jogadores, segundo aí o levantamento feito pelo Globoesporte.com. Antes da chegada do John Textor, a meta do Botafogo era ter no mínimo 30% do elenco, de no máximo ali 30 atletas revelados no clube.
Ô Iverson, o que isso quer dizer? Cara, a gente vai ter que ter paciência nesse início de campeonato carioca, nesse início de temporada. 70% desse elenco que tá na mão do Anderson Moreira são jogadores que são formados na base do Botafogo. Claro, se a gente pegar o time titular, a gente não vai ter muitos jogadores da base. A gente vai ter Juninho nesse início, camisa 10. Lá na frente, camisa 9, vai ser o Gabriel Conceição ou o Matheus Nascimento. Lá atrás tem o Canu, que é revelado pelo Botafogo. Eu não me recordo de um outro que esteja no time titular. Então, se a gente pegar o time titular, a gente não vai ser tão impactado com isso, porque 2 ou 3 só serão titulares aí formados pela base do Botafogo. Mas o banco de reserva, as opções do técnico Anderson Moreira para mudar o time no decorrer da partida, são jogadores da base, a maioria deles. E a gente vai ter que ter muita paciência tanto com o treinador quanto com esses jogadores da base, porque a gente sabe, antes do campeonato começar, a gente fala que o Carioca não vale de nada, mas quando começam os clássicos, vamos supor, a gente perde um clássico aí pro Flamengo, algum menino desse da base falha ou joga mal, a gente sabe como é que serão as porradas em cima desses jogadores. Ah, é da base, não presta, falhou, a gente não podia perder esse clássico, o Anderson Moreira Anderson Moreira é fraco, é burro, escala mal, mexe mal. A gente vai ter que ter paciência. A gente sabe que o John Textor ainda não chegou de fato no Botafogo. A gente sabe também que tá para chegar aí 5 reforços aí nesse 30 dias aí, segundo o Globoesporte.com. 2 deles a gente já sabe, que é o Elton, vou falar dele daqui a pouco. O outro é o Rafael Carioca, que o Botafogo tá tentando. Os outros 3, a gente ainda não sabe quais são as posições e quem serão esses jogadores. Mas é isso, gente. Paciência, tanto com o treinador quanto com essas promessas aí da base do Botafogo. Campeonato Carioca, a gente sabe quando começa, as cobranças começam pra valer, e essa é a minha opinião, tá? A gente vai ter que ter... Eu, sinceramente, não vou conseguir sentar aqui e cobrar muita coisa do Anderson Moreira. Claro, ele é técnico, recebe pra isso, que ele tem em mãos, ele tem que pôr pra jogar, tem que fazer o seu melhor, mas a situação nesse início pra gente ainda continua um pouquinho complicada. Mais pra frente vai melhorar com certeza, mas repito, paciência nesse início. E pra gente fechar, o Botafogo marca reunião com representantes do Elton e vai apresentar uma nova proposta. O Botafogo terá ainda nesta semana, que se inicia hoje é segunda-feira, né, dia 24 de janeiro, e o Botafogo vai ter um novo encontro aí com os representantes do atacante Elton para apresentar uma nova proposta. Informação do jornal O Lance. A tendência é que a reunião ocorra na quarta-feira, depois da manhã, após a estreia do time no Campeonato Carioca. Na discussão está principalmente a questão financeira. Depois que a primeira proposta feita em dezembro pelo Botafogo não foi ali muito aceita, bem vista pelo atacante Elton, porque os valores pedidos pelo jogador não chegou perto do que a proposta que o Botafogo apresentou para ele. O Elton, na ocasião, fez uma contraproposta acima do que o Botafogo estima pagar. Com o empréstimo ponte do John Textor previsto para chegar nos próximos dias, 50 milhões que vão entrar, o Botafogo terá uma margem maior para negociar, mas não vai extrapolar os atuais limites, porque trabalha com os pés no chão antes da conclusão da operação da SAF junto ao americano. Gente, é o seguinte... Chegou no limite essa novela Elton e Botafogo, na minha opinião. O Botafogo vai apresentar essa nova proposta, o Botafogo vai subir um pouco esse valor, vai tentar chegar próximo ali do que o Elton está pedindo, mas é a última forma, cara. O Elton ele tem que dar o sim ou não dele agora. O Elton já se declarou várias vezes para o Botafogo, disse que quando ele voltasse para o futebol brasileiro, a prioridade dele seria o clube, e a gente não está vendo isso. Ele só volta para o Botafogo se ele receber aquilo que ele está querendo. Na minha opinião, eu gosto muito do Elton, quero que ele venha, é um baita camisa 9, mas a gente não pode ficar mendigando e nem perdendo tempo com ninguém. Essa, para mim, é a última forma. Ou vai ou racha. Essa tem que ser a postura do Botafogo. Tem que chegar pro Elton e falar o seguinte: ou você assina aqui agora, com essa proposta que nós temos, a gente só pode pagar isso, ou vamos desistir de você. Essa é a minha opinião. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, fortaleça com seu like. Fogão, amanhã começa, hein? Gosto mais de você do que de mim.